E eu quero dar continuidade a esse tema da eternidade, e a gente vai falar algo assim, eu sei que é um texto, eu falei de manhã que é um texto um pouco polêmico, porque tratam até de visões escatológicas, para aqueles que entendem talvez um pouquinho mais essa parte de doutrina, a gente vai pegar um texto que trata sobre escatologia. Escatologia é a doutrina bíblica, a teologia sistemática, onde a gente fala sobre o fim dos tempos. E a eternidade tem a ver com o tempo do fim. E a gente vai estudar hoje uma temática, o tema da mensagem de hoje é a esperança que vence a morte. A esperança que vence a morte. A gente vai meditar no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11. E esse texto específico, entrando aí no contexto, provavelmente foi escrito aí próximo do ano 50 depois de Cristo. Então, Paulo já tinha alguns anos nas suas plantações de igrejas, então ele tinha uma certa experiência, mas também não estava próximo da morte. E a igreja passava por muitas dificuldades, estava acontecendo já perseguição, como a igreja primitiva sempre viveu. E naquele momento as pessoas começaram a especular a respeito da volta de Jesus. E a ideia de eternidade era algo que as pessoas, influenciadas talvez por uma perspectiva mais grega, helenística, estoicos, né, e uma visão da época, não entendia muito bem o que seria a eternidade. E Paulo, assim como outros textos no Novo Testamento, ele vai abordar em outros textos, 1 Coríntios capítulo 15, Jesus vai falar em Mateus capítulo 24, o livro de Apocalipse também vai falar sobre isso, falar a respeito desse tempo do fim, onde Jesus vai se encontrar com a igreja. Eu sei que esse é um tema um pouco, não polêmico, mas de diferentes perspectivas, então eu vou tentar tratar aqui de maneira bem respeitosa. A nossa igreja, a gente tem uma perspectiva teológica que eu vou acabar abordando aqui, mas a gente vai meditar e a gente vai tirar algumas verdades para nós, amém? Então a gente vai ler aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, e daí nós vamos orar. Amém. A Bíblia diz assim, versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto que a mulher grávida tem, né? De modo que nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da justiça, da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós e para que, quer sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Jesus, nós cremos que essa é a Tua palavra. E nós cremos que toda a Escritura ela tem poder de transformação no nosso coração. Todos os textos da Bíblia são realmente... trazem vida para nós, e nós cremos que nessa temática da eternidade que a gente tem trabalhado, essas verdades que o apóstolo Paulo deixou aqui para a igreja de Tessalônica, são verdades para nós hoje. Elas não são algo distante de nós. Às vezes nós tratamos
né, ao fim dos tempos dessa maneira, mas eu oro para que essas verdades possam preencher o nosso coração. Usa a minha vida aqui também para falar com clareza. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E mais uma vez, meu objetivo não é fazer uma aula expositiva sobre o texto, eu não vou ficar minuciosamente falando sobre cada um dos versículos, a gente vai pegar alguns pontos importantes do texto que nós acabamos de ler. Mas vamos lá, uma das coisas que a gente tem falando ao longo dessa série, né, acho que nas últimas 2 mensagens que o pastor Davi ministrou, uma das coisas que ele falou que é uma verdade, é que a maneira que nós encaramos o futuro, aquilo que nós acreditamos sobre o futuro, vai determinar ou vai moldar a maneira que a gente vive hoje. Muitas coisas a gente vive hoje de maneira muito superficial, até a fé cristã, porque a gente não tem os nossos olhos na eternidade. A gente não tem os nossos olhos entendendo que essa vida que a gente está vivendo é passageira. Que as coisas que nós fazemos, que as coisas que nós construímos, que os sonhos naturais que nós temos, que não tem nem problema ter, são sonhos passageiros, perto de tudo aquilo que a gente vai ver na eternidade com Jesus. E então é necessário, cristãos maduros entendem exatamente essa perspectiva de que aquilo que a gente acredita, ou a importância que nós damos sobre a eternidade vai mudar a maneira que a gente constitui família, a maneira que a gente lida com os nossos problemas, né, e a maneira que a gente vive também a fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre a esperança, né? O título da mensagem é a esperança que vence a morte, mas essa esperança, né, que nos dá habilidade para lidar com a morte. Sabe que eu falei isso hoje de manhã, que existe algo em comum para todos nós que estamos hoje aqui, do mais novo ao mais velho, né? Não sei quem é o mais velho aqui, quem está nesse salão grande, quem que é o mais velho e quem que é o mais novo, mas uma coisa eu sei, não importa a idade, não importa o dinheiro, não importa a sua profissão, não importa a sua classe social, não importa o que você faz na sua vida, todo mundo um dia que vai morrer. Todos nós. Todos nós um dia vamos morrer, estar com o Senhor, né? E essa fatalidade, se é que a gente pode dizer, todos os dias um dia que a gente, né, dorme é um dia a menos da nossa existência. Alguns vão morrer um pouco antes, outros vão demorar um pouco mais para morrer, mas uma certeza é uma certeza para todos nós. Ou a gente vai ficar vivo mais tempo que amigos e familiares nossos para experimentar a dor do luto de ver pessoas próximas a nós morrendo, como já acontece, né, com a gente hoje, ou a gente vai morrer e outras pessoas vão permanecer aqui nessa terra. E é uma realidade, e o ponto é esse, ninguém escapa disso. Ninguém escapa da morte. E é por isso que toda vez que a Bíblia vai falar sobre escatologia, a gente vai ver essa perspectiva de uma esperança verdadeira e real que nos alcança no tempo da dificuldade que é a dor da morte, a dor do luto. Porque sempre quando a gente pensa na morte, a gente fica reflexivo, não é verdade? Quando a gente chega no enterro de alguém até algum familiar, ou mesmo irmãos da igreja, né? Eu fiz já alguns enterros aqui da nossa igreja, alguns irmãos que já estão com o Senhor, né? Tenho certeza que os pastores fizeram mais do que eu isso, já estão há mais tempo aqui, mas é sempre um momento de muita reflexão. Não tem ninguém que não chega num enterro, que não fica reflexivo e começa a pensar no tipo de vida que está levando, no que acredita, de como a vida é passageira, de como as coisas passam muito rápido, de como, né, essa vida passa. Eu falo isso porque ter uma experiência, né, de ter os meninos em casa é uma das maiores maneiras de você encarar que realmente o tempo está passando, é você olhar as crianças crescendo dentro de casa, não é verdade, para aqueles que são pais. Passa muito rápido. Meu filho mesmo mais velho nasceu ontem, estava fazendo 10 anos. Faz 10 anos que meu filho mais velho nasceu. Como que isso aconteceu? E é uma realidade. De repente, né, os cabelos vão começando a aparecer os fios brancos. Falo para mim, na minha vida está aparecendo. Começa a crescer pelo lugar que você não tinha antes. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você começa a ficar com algumas manias. Né, o tempo vai passando e vai mostrando isso. E isso é uma realidade. Qual que é o ponto disso? É que a vida está passando realmente. E a gente não vai escapar da perspectiva
da morte, né? Mas o ponto não é gerar medo, o ponto é apontar para a eternidade e para a esperança. Mas a Bíblia, o que a gente vai falar aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e capítulo 5, que a gente acabou de ler, é que o Evangelho nos ensina que o cristianismo nos dá algo para lidar com a morte, que é algo único, que nenhuma religião, nenhuma filosofia de vida, nem ninguém nesse mundo consegue lidar, né? Da mesma maneira que Cristo nos ensina a lidar com a morte. E a gente vai meditar exatamente nesse ponto. Amém? Então, comigo aí? E a gente vai responder 2 perguntas, depois a gente vai entrar em 3 pontos, pensando nessa temática de morte e esperança. E as perguntas que a gente vai fazer, a primeira pergunta que eu quero começar respondendo é: o que o Evangelho nos dá, nós que somos cristãos, o que o Evangelho nos dá para lidar com a morte? E Paulo responde isso no versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo fala assim no versículo 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Vamos parar aí. A princípio, quando você lê esse texto, dá uma impressão de que você não pode se entristecer com a morte, ou com a dor, ou com a dificuldade. Você não pode se entristecer, mas não é o que Paulo está falando. Vamos observar o equilíbrio que existe naquilo que Paulo está ensinando. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinou a respeito disso. Paulo vai dizer que a gente deve sim se entristecer, mas a maneira que a gente se entristece não é igual às pessoas que estão lá fora que não têm Jesus. Nós nos entristecemos com esperança. Nós nos entristecemos com esperança. Mais uma vez, botando parênteses ali da história da igreja, entrando no contexto bíblico, os cristãos daquele tempo, eu garanto para você que estavam sofrendo muito mais do que a gente está. Talvez próximo àquilo que muitos cristãos na Venezuela estão vivendo nesse momento. Luto, dor, né, angústia, tristeza. Os cristãos ali de Tessalônica e de toda a igreja primitiva estavam sendo perseguidos, estavam passando por dificuldades, e no meio de tudo isso, eles especulando sobre a volta do Messias, a volta de Jesus, Paulo vira e fala: olha só, você pode se entristecer, mas se entristeça com esperança, olhando para Jesus. É por isso que o cristianismo nunca ensinou que sentir tristeza é falta de fé. Sentir tristeza é falta de experiência com Deus, falta de relacionamento com Jesus. Sentir tristeza, né, é imaturidade espiritual. Não, pelo contrário, diferente de uma visão até estoica daquele tempo, que eu já vou falar sobre isso também. Os estoicos, eles encaravam assim a vida. A gente percebe o próprio Jesus sofrendo. O próprio Jesus, quando caminhou aqui nessa terra, se entristecendo, chorando. E lá em João capítulo 11, a gente tem a história de Jesus encontrando o seu amigo Lázaro que estava morto. Quem lembra dessa história? E é um capítulo muito forte. Está próximo já da hora de Jesus partir. E Jesus era muito amigo dessa família, que era Maria, Marta e Lázaro. E é bem provável que Jesus conhecia esses 3 amigos desde pequeno. Provavelmente ele tinha muito relacionamento com eles, ele faz questão, os evangelhos todos vão falar a respeito dessa família que era importante para Jesus. E quando Jesus, ele fica sabendo, a Bíblia tem um menor versículo da Bíblia que já diz que Jesus chorou. Não sei se você já ouviu isso. Porque Jesus, ele chorou quando ele ficou sabendo que o seu amigo tinha morrido. Mas não só isso, quando Jesus chega até Maria, ele chora. Mas a Bíblia mostra em João capítulo 11, se você entrar um pouco mais no texto, eu não vou ter tempo de a gente entrar, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai para frente da tumba de Lázaro, e a Bíblia diz que ele não só chora, que ele não só se entristece, mas a Bíblia diz que ele ficou com raiva, que ele ficou irritado. E por que Jesus ficou irritado? E até mesmo, por que Jesus se entristeceu? Se ele até tinha poder de ressuscitar Lázaro, e ele fez isso depois. Por que Jesus chorou? Por que Jesus ficou irritado com essa situação do seu amigo morrer? E a resposta é que Jesus, ele chorou, ele se entristeceu e ele ficou irritado com a morte. Por quê? Porque a morte, ela é uma intrusa nessa vida.
A morte, a gente não foi criado para experimentar a morte, nós fomos feitos para durar, a gente foi feito para viver, a gente foi feito para se tornar cada vez mais belo, cada vez mais inteligentes, né? Cada vez mais vivendo essa vida, pensando até no Gênesis, lá no Éden, né? Adão e Eva caminhando no jardim, tendo contato com a árvore da vida. Era esse tipo de vida que nós fomos criados para viver. Essa vida que dura, essa vida que permanece. Então a morte não estava no script original de Deus. Então, quando Jesus chora, ele chora alto. Ele sofre muito. O seu choro e a sua raiva mostram que a morte era uma anomalia. Não é algo que a gente deveria experimentar. E é por isso que, como a gente falou no início da mensagem, quando as pessoas se deparam com a morte, não tem ninguém que não fica pensativo, não tem ninguém que não fica reflexivo, não tem ninguém que não para pensar no que é a vida e no que é a morte. Todo mundo pensa. E eu te garanto que até o cara mais ateu, quando se depara com a morte de uma pessoa, também fica reflexivo. E a Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 5, capítulo 8 principalmente, a gente vai ver Paulo também falando sobre como que a morte ela chega para nós. A Bíblia diz, ela fala em Romanos capítulo 5, que depois que o homem não se submeteu a Deus, o pecado afetou tudo. O pecado vai afetar a natureza, como diz Romanos capítulo 8. Então o mundo foi afetado pelo pecado. A Bíblia diz também que a nossa vida foi afetada de maneira, na nossa ética, nas práticas que a gente vive. Então, moralmente falando, o homem caiu. Mas não só isso, o pecado também trouxe morte. O salário do pecado é a morte. Isso significa que até mesmo a velhice, né, o envelhecer, é uma mostra clara de que o pecado está afetando a gente. Porque a gente não foi feito para morrer. E a morte, então, é parte do pecado que afetou o mundo e também nos afetou. Mas quando a Bíblia nos ensina a respeito de chorar e de se entristecer, mais uma vez, não é essa maneira que não encara ou ignora o sofrimento, longe disso. Mas nós somos chamados a sofrer assim como Jesus. Olhando para o nosso tempo, né, talvez a gente diria que como que as pessoas hoje encaram a morte? Olhando para amigos nossos, até mesmo para outras religiões que pensam nessa vida após a morte. Quando a gente pensa numa perspectiva mais ateísta, ou mesmo, não um ateu que se diz declarado, mas que ignora Deus e vive como se Deus não existisse, mas a maioria das pessoas, elas vivem assim, né? São os famosos religiosos não praticantes, tipo o católico não praticante, ou o cristão protestante não praticante, que hoje tem muito também, desigrejado. E o cara, ele ignora Deus, ele vive como se Deus não existisse, lá dentro ele sabe que Deus existe, ele até, se você perguntar para ele, ele vai falar, não, eu acredito que existe um Deus, está acima de tudo, mas ele ignora isso. E como que é a maneira, muitas vezes, dele encarar a morte? Ele pensa, talvez, que a morte é algo natural. A morte é parte da vida. Né? A gente é ensinado, talvez, a não ter medo da morte, ou é a síndrome, talvez, do filme do Rei Leão, tipo, é o ciclo sem fim, a gente morre, vira fertilizante e passa, e a gente vai nessa onda, e enfim. A gente poderia olhar para outras religiões que encaram a morte, mas o ponto é que, diferente de todas essas perspectivas religiosas, até de reencarnação, né, que diz, não tem problema morrer porque você vai reencarnar em outro corpo e está tudo certo. Não, em Jesus, voltando a falar o que a gente falou antes, Jesus vê a morte e ele não vê desse jeito. Para Jesus, mais uma vez, a morte é uma anomalia. Não é algo aceitável, é algo ruim. E que nós sim devemos nos entristecer. Nós devemos chorar. Porque a morte não é nossa amiga. Nós não fomos criados, então a gente deve sim ficar chateado. Os cristãos ficam chateados, sofrem, choram uns pelos outros, oram pelas famílias. Quando a gente vai em enterros, né, de irmãos, a gente pensa dos familiares, nós oramos pelo Consolador que vem, pelos familiares, é o Espírito Santo que vem e toca as pessoas. Por quê? Porque nós sabemos que a gente não pode ignorar o sofrimento. A gente não pode, né, como se fosse compartimentar aquilo que a gente está passando e vivendo e tentar ignorar. Não, a gente não deve fazer isso. Nós somos seres emocionais que carregam emoções que muitas vezes têm uma história, têm marcas daquilo que a gente viveu, né?
Então a gente não deve ignorar, mas vamos pensar. Mais uma vez a pergunta, voltando à pergunta do início, o que o Evangelho nos dá para lidar com a morte? E Paulo diz, como que a gente deve se entristecer? Se entristeçam com esperança. Se entristeçam com esperança. E o que é essa esperança? É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, falando também até de maneira, um sermão escatológico de Paulo, falando sobre a morte. Paulo ele diz assim, você conhece esse versículo? Ó morte, né? Onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Quando Paulo diz isso, é como se ele estivesse caçoando ou ridicularizando a morte, dizendo, ó morte, você não tem poder sobre nada. Morte, sim, eu tenho passado por muitas dificuldades e eu sei que, inclusive, eu vou morrer. Paulo sabia quando ele ia morrer, inclusive, né? Porque o Espírito Santo revelou a ele, lá no livro de Atos, mostra claramente que ele sabia que ele passaria por perseguição. Paulo estava vendo as pessoas. Quando você olha para o livro de Atos, você vê Tiago morrendo, Estevão morrendo, outros irmãos morrendo ali, sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo também muitas coisas, mas eles tinham uma esperança. Eles tinham uma esperança. Então, Paulo entendia, assim como os discípulos de Jesus devem entender que, olha só, a morte não está no controle. E a morte não tem a palavra final. Mais uma vez, a morte não tem a palavra final. As pessoas que morreram em Cristo, eu sei que é difícil para nós, porque a gente ainda está nessa vida, mas a gente vai se encontrar com elas. E Deus é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Eu estava lendo a história da morte, né, no leito de cama de um evangelista chamado D.W. Moody, um evangelista que foi pastor em Chicago, século, se não me engano, século XIX, um pregador muito conhecido. E quando ele estava no leito de cama, já velhinho, pronto, né, para morrer, estava bem doente, os familiares estavam ali perto, chorando, e Moody, ele vira para as pessoas próximas a ele, ele diz assim, daqui a pouco, vocês ouvirão que Moody morreu. Não acreditem nisso. Eu estarei melhor do que eu estive em toda a minha vida. Vamos pensar nessa afirmação do Moody. Como que ele pode ter esse tipo de convicção interna? Esse é o tipo de esperança que entende uma coisa. Por que a gente não pode ter medo da morte? Não deve ter medo da morte, deve sim nos entristecer, mas a gente deve ter uma esperança. Por que a gente deve ter esperança? Por quê? Porque a morte já foi derrotada na cruz do Calvário. Porque a morte foi derrotada na cruz do Calvário. A Bíblia traz essa mesma concepção, né, de que a morte é o último inimigo, mas ao mesmo tempo ela já foi derrotada. A gente tem as duas perspectivas, mas quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala exatamente nesse sentido. Morte já foi. Sim, a gente vai ter que enfrentar a morte, todos nós, se Jesus não voltar. Até estava falando com a minha sogra hoje, depois no almoço, a gente almoçou depois do culto, ela estava falando que meus avós não estão hoje aqui, né? Mas que ela foi almoçar com os meus avós nessa semana. E minha avó estava falando que ela sentia que ela ia encontrar, ela não ia morrer até ver Jesus, né? Até Jesus voltar. E a gente, não sei, amém. Ela tem fé para isso, tudo bem. Minha avó está com 89 para 90 anos, amém. Eu sempre escutei da minha avó que Jesus estava voltando. Esse é o tipo de fé que a minha avó tem, que eu acredito que é a mesma fé que os apóstolos tinham também no tempo bíblico, e que nós precisamos ter também, né? Mas vamos lá, a próxima pergunta que eu queria responder, a gente falou sobre o que o Evangelho nos dá, é como que a gente vive. Como que a gente vive assim, né? Como que a gente consegue viver com essa confiança, entendendo a esperança que temos em Jesus, que a morte está derrotada. Como que nós, como cristãos, conseguimos aplicar isso para os nossos dias? Eu quero responder 3 maneiras que a esperança cristã ela é única. 3 maneiras que a esperança cristã está bem pequeno ali, mas acho que dá para ver. Pode passar. 3 maneiras que a esperança cristã ela é única. E a primeira é, a esperança cristã ela é única por quê? Porque ela nos aponta para um mundo de infinito amor. A esperança cristã ela é única, presta atenção, porque ela nos aponta para um mundo de infinito amor.
Como a gente falou antes, existem muitas perspectivas religiosas que veem a vida após a morte. Muitas perspectivas. Muitas religiões vão falar a respeito de reencarnação. O próprio islamismo, ele entende o céu como um lugar extremamente carnal, né? É um céu muito até machista, no sentido de que o céu ele não tem uma categoria muito real, muito correta para mulheres. É um céu com virgens, com coisas carnais, e é um escapismo. Assim, você vai para um lugar. As pessoas que seguem religiões panteístas, hinduístas, budistas, que creem na reencarnação ou se encontrar com karma, também tem essa expectativa de uma vida após a morte, mas é sempre uma expectativa de uma outra pessoa que você vai se tornar. Uma outra pessoa que você vai se tornar. Mas uma das coisas exclusivas do cristianismo que a gente percebe é como, na fé cristã, ela entende a eternidade. Depois que eu e você morremos, a gente não vai deixar de ser quem nós somos. Presta atenção, a gente não vai deixar de ter a nossa individualidade. A gente não vai deixar de saber a nossa história, saber quem nós somos. A gente vai voltar, né, a viver, se a gente tiver morrido, se Jesus não voltar antes, sendo quem nós somos. Você não vai se tornar uma consciência, a gente já vai falar sobre isso nos próximos pontos. A gente não vai se tornar um fantasma que vai ficar voando, inconsciente do mundo, não. Você vai ser você. Só que a sua melhor versão. E Paulo está dizendo exatamente sobre como essa perspectiva de individualidade, que você não perde quem você é algo que mostra o amor de Deus por nós. Paulo diz assim no versículo 15, voltando aqui para o texto. Versículo 15 fala assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos os que dormem. A expressão que Paulo usa aqui, os que ficarmos até a vinda do Senhor, é a palavra dentro da teologia, da área da teologia que fala sobre escatologia, que é a palavra muito conhecida chamada parousia. Até coloquei ali. Parousia, que é uma palavra que é muito difícil de traduzir. Até coloquei ali no slide porque de manhã não tinha, fica mais fácil de ver, né? Essa palavra ela tem muitos significados, mas ela está muito presente em textos que tratam de escatologia. E ela fala sobre essa aparição de Jesus para se encontrar com a igreja. Mas a ideia central não é simplesmente uma aparição, mas sim uma aparição pessoal de Jesus. E ela revela muito mais uma ideia de nós, como cristãos, alcançarmos a Jesus e finalmente vermos Ele plenamente. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui é de como a fé cristã é uma fé pessoal, de um relacionamento íntimo. Quando a gente olha para o cristianismo a pessoalidade do cristianismo é algo muito claro. A maneira que Deus fala conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é sempre essa intimidade, essa pessoalidade. A gente deve encarar Deus, ao ler as Escrituras, de maneira pessoal e íntima. E daí Paulo vira aqui em 1 Tessalonicenses, ele fala sobre essa pessoalidade, Jesus está em pele e osso. Ele vai estar presente nos ares, se encontrando com a sua igreja, a gente vai se encontrar com ele de maneira pessoal. A gente vai obter, então, essa pessoalidade de Jesus, finalmente, aquilo que a gente sempre almejou em toda a nossa vida, a gente então vai se encontrar com Jesus de maneira pessoal. E quando eu falo isso, esse texto se conecta muito bem com um outro texto conhecido, que é 1 Coríntios capítulo 13. Eu não sei se você lembra de 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13 trata a respeito do amor. Paulo está falando sobre as características do amor. E lá no final do capítulo 13, Paulo ele diz assim, falando também, bem no final do capítulo, acaba entrando num versículo escatológico. Ele diz assim: então, o veremos face a face. Agora nós sabemos em partes, mas saberemos totalmente quando formos conhecidos totalmente. Vamos conectar, porque, pensa nisso, quando que a gente vai ser conhecido totalmente? Quando que a gente vai conhecê-lo totalmente e ele também vai nos ver pessoalmente? Exatamente nesse encontro que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses, que é esse encontro pessoal com Jesus. Quando a gente se encontrar com Jesus, a gente vai ser a gente, como eu falei no início do ponto. Não vai ser um fantasma se encontrando com Jesus. Não, Jesus vai aparecer nos ares
e a gente vai se encontrar com ele nos ares e vamos ser nós. Eu sei que é muito difícil a gente entender isso, mas nós vamos estar com os nossos corpos glorificados, os mesmos corpos o mesmo corpo que Jesus teve nos evangelhos. E é muito interessante isso porque, voltando aqui para a mensagem, existe um desejo profundo dentro de nós de ser totalmente conhecido e de também ser totalmente amado. Isso é impossível no nosso tempo, nos nossos dias, por quê? Porque quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente encontra defeito nessa pessoa. O casamento é uma prova disso. Você ama totalmente a pessoa que você se casou, mas é muito óbvio que a pessoa que casou com você, ela te conhece. Ela sabe suas falhas, ela sabe seus erros, então é uma mistura de amor, e eu não vou dizer raiva, mas é amor e se deparando com os seus defeitos e talvez te ajudando a se parecer mais com Jesus. Mas ela está ali naquele lugar de amor e... não é ódio, né? Mas amor e... enfim, você entendeu. E por que isso? Por causa que a gente erra, nós somos humanos, nós caímos, nós erramos, então a gente não é totalmente amado porque a gente não é perfeito. E o amor que o nosso cônjuge coloca sobre nós também não é um amor perfeito, sem pecado. Mas naquele dia que a gente se encontrar com Jesus nos ares, que acontecer a parousia, que eu acabei de falar aqui, ó, a palavra do encontro pessoal e íntimo com Jesus, nós vamos ter esse encontro de sermos totalmente conhecidos, totalmente amados por Deus e também pelos outros. E é por isso que a esperança cristã nos aponta para um mundo de infinito amor. Primeiro, porque você não vai deixar de ser quem você é. E segundo, porque Jesus vai te amar. De uma maneira que você vai experimentar de uma maneira única. Porque nesse momento a gente vai ressuscitar com os nossos corpos glorificados. O pecado vai deixar de existir em nós. E a gente vai conseguir ver Jesus de uma outra forma e também ser amado por Jesus de uma outra forma. E é por isso que a esperança cristã aponta para um mundo de infinito amor. O amor vai ser algo que vai sustentar esse encontro entre a igreja e entre Jesus. Amém? Estão comigo aí? O segundo ponto que o texto nos ensina, falando sobre como, voltando, a gente está falando sobre como a esperança cristã é única. O segundo ponto é que a esperança cristã ela nos ensina que os verdadeiros anseios do nosso coração vão acontecer. Então, todos os anseios que a gente realmente deseja, isso eu não estou falando sobre uma teologia simplesmente de prosperidade, mas deixa eu explicar um pouco mais o que eu quero dizer com isso. Quando a gente olha esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, esse é um texto muito debatido, porque nesse texto tem muitas interpretações, principalmente os dispensacionalistas, os pré-tribulacionistas acreditam que quando a igreja se encontrar com Jesus nos ares, ela vai escapar, vai sumir. E o reino de Jesus não vai vir para a terra, mas na verdade a gente vai fugir da tribulação, a gente não vai passar por dificuldade. E a gente vai então ser arrebatado e a igreja vai sair de cena. Nós respeitamos essa visão teológica, mas não é essa visão que nós, como igreja, temos. A nossa perspectiva é diferente e eu quero explicar por quê. Por quê? Por causa de uma palavra que tem ali, que Paulo deixa para nós, que fala sobre o encontro. E vamos voltar para o texto. A Bíblia diz assim no versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Diz assim, a gente já leu 15, já leu 16, 17. Fala assim, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa palavra, quando ele fala sobre um encontro, encontraremos Jesus, estaremos com ele, no versículo 17, para um encontro com o Senhor, essa palavra encontro é uma palavra que era um termo técnico usado para descrever encontros de um monarca que saía para uma batalha e depois retornava para o seu povo. Deixa eu explicar. Imagina que você tinha, na época de Jesus, na época tinha muitos reis e impérios, então o rei, ele deixa os seus súditos e ele sai para uma batalha. E ele vence a batalha. E no final da batalha ele volta com os pódios da batalha, coisas que ele conquistou. E ele volta com o seu exército para se encontrar com a cidade. E a cidade, ao invés de esperar o rei dentro da cidade, o que ela faz? Ela vai se encontrar com o rei fora da cidade, para estar com o rei, para depois retornar para dentro da cidade.
Eu não vou ter tempo aqui de trazer outros textos que também falam a respeito de como a igreja vai passar pela grande tribulação. Textos como Mateus 24, enfim, e também olhar para o livro de Apocalipse. Eu não tenho tempo de ir de maneira exaustiva, mas só essa palavra encontro já mostra para nós que a igreja, então, não vai simplesmente deixar escapar, mas vai se encontrar para depois retornar para Jesus estabelecer o seu reino aqui nesse mundo. E que tipo de reino vai ser esse? E a gente, mais uma vez, vamos voltar à pergunta, né? Por que a esperança cristã ela é única? Porque os anseios do nosso coração vão acontecer nessa terra. E como vão acontecer? Como? Sabe como vão acontecer? Vão acontecer porque nós vamos ter, nesse momento, os nossos corpos glorificados, que a gente falou no último ponto. Os nossos corpos vão ser glorificados e toda a terra vai ser cheia da glória de Deus e vai ser glorificada. E quando a gente fala de corpos glorificados, a gente está falando do tipo de corpo que o próprio Jesus tinha. Vamos lembrar dos evangelhos. Jesus, a gente já vai falar, ele é as primícias. Ele representa aquilo que a gente vai viver também depois que a gente morrer. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele teve o seu corpo glorificado. E você lembra nos evangelhos o que aconteceu? Ele passa 40 dias com os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele atravessou paredes. Lembra disso? Para se encontrar com os discípulos. Mas a Bíblia diz que ele comeu com os discípulos. A Bíblia diz que ele falou. A Bíblia diz que ele abraçou. A Bíblia diz que ele caminhou com eles. Isso mostra para nós que nós vamos, nesse momento de termos os nossos corpos glorificados, a gente vai viver essa mesma experiência, essa mesma dimensão que Jesus experimentou, a gente também, nós também vamos viver uma dimensão de satisfação, né? Onde a gente vai poder viver aquilo que Jesus também viveu. 1 Coríntios capítulo 15 e Filipenses capítulo 3 falam a respeito desse corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, até quero pedir para o pessoal projetar e pedir para colocar. O apóstolo Paulo ele fala assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23. Fala assim: contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Né? Sendo ele as primícias. Quando Paulo fala a respeito dele ser as primícias, ele está falando que Jesus foi o primeiro a viver aquilo que nós vamos um dia experimentar. E Paulo também fala sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ele fala: Cristo transformará os nossos corpos humilhados em corpos glorificados. Isso é muito único. Mais uma vez, a gente está falando sobre como a esperança cristã é única. Deixa eu falar por que ela é única lá nos tempos de Jesus, depois a gente vai falar por que ela é única também nos nossos dias. Primeiro, nos tempos de Jesus tinham várias linhas filosóficas que defendiam a vida após a morte. Os estoicos, que a gente falou antes, eles acreditavam que a morte fazia parte de uma ordem natural do universo, que tinha que ser aceita com seriedade, e você não tinha que esperar nada depois da ressurreição. Né? Os epicuristas também acreditavam nessa mesma perspectiva, de que depois da vida, né, essa esperança da ressurreição não fazia sentido, porque a nossa consciência acaba. Os platônicos, que seguiam a linha de Platão, acreditavam, né, a boa parte dos gregos tinham essa perspectiva, de que o corpo era uma prisão da alma, de que depois que a gente morresse, né, a alma seria liberta, e ela iria então para esse céu, esse mundo, né, ideal. E essas linhas, principalmente gregas, talvez influenciaram os nossos dias. Porque daí eu olho para a igreja e eu não deixo de pensar como essa teologia escapista, e eu não estou aqui para diminuir perspectivas teológicas e doutrinárias diferentes da nossa, mas eu não sei se você lembra de um filme que saiu na década de 90 que chamavam, Esqueceram de Mim, estou brincando, chamava Deixados para Trás, isso, que é quase Esqueceram de Mim. E basicamente o que o filme ensina ou mostra é Jesus arrebatando pessoas e outras pessoas ficando para trás. E por trás desse filme, eu sei que gerava um certo temor, porque você pensava do tipo de vida que você está levando, era exatamente esse ponto. Você está com medo de Jesus levar as pessoas, os cristãos verdadeiros, e você ficar para trás. É isso que o filme ensinava para a igreja, e ensinou durante muito tempo. Esse é o famoso dispensacionalismo, que acredita no escapismo da igreja, a igreja saindo daqui para não passar pela tribulação. E eu entendo, até em termos históricos, a teologia dispensacionalista nasceu faz menos de 150 anos, nunca antes na história da igreja foi ensinado
nem nos pais da igreja, nem nos reformadores, você vê algum tipo de teologia que fala sobre isso, mas o que a gente sempre percebe é a igreja passando de maneira gloriosa sobre a tribulação. E o que a Bíblia nos ensina, olhando para esse corpo glorificado, é exatamente isso. A vitória sobre a morte acontecendo verdadeiramente. A gente tem a vitória sobre a morte hoje, porque nós cremos que Jesus morreu já pelos nossos pecados, então temos a certeza que temos uma vida após a morte, né? Mas, quando os nossos corpos forem glorificados, a gente vai viver a verdadeira vitória sobre a morte. A gente vai viver, finalmente a gente vai viver essa vitória incrível sobre a morte. E nesse corpo glorificado, tudo aquilo que você já almejou, já desejou, vai realmente acontecer. Eu até falei isso de manhã. Pensa nisso, né? Existe um verdadeiro você dentro de você. Todos nós temos erros, temos falhas, não só pecados, mas eu falo de erros mesmo, né? De coisas que a gente vê, falhas nossas que a gente sabe que a gente tem, manias nossas, que é muito normal as pessoas perceberem que o Pedro já é desse jeito. Eu sei que o Pedro tem esse tipo de personalidade. É lógico que a gente tem que, em Jesus, ir sempre melhorando, né? Buscando ver uma vida mais semelhante a Jesus. Mas a gente tem as nossas falhas. Mas naquele dia que nós tivermos os nossos corpos glorificados, as pessoas vão olhar para nós, vão olhar para a nossa vida e vão falar, olha só, eu sempre soube que você podia ser assim. Eu sempre soube que você podia viver dessa forma talvez linda, bela, né, de maneira majestosa e glorificada. E é exatamente esse o ponto do corpo glorificado. Tem uma outra, eu até trouxe aqui um exemplo, né? Eu gosto muito do Tolkien, do Senhor dos Anéis, escritor do Senhor dos Anéis, que é muito amigo do C.S. Lewis. E num dos livros do Tolkien, ele vai descrever a morte de uma pessoa, de um personagem. E esse personagem ele tem a bênção dos elfos, que representam os anjos na mitologia do Tolkien. E para descrever esse momento que esse personagem está passando, ele vai descrever que esse personagem, naquele momento que estava passando, vivendo essa bênção, essa descrição da eternidade, era como se esse homem ele tivesse a inocência da infância, tivesse a força da juventude, a maturidade talvez do tempo adulto e a sabedoria da velhice. Tudo em um corpo só. E é muito legal porque o Tolkien ele vai descrever, fazendo referência exatamente a esse corpo glorificado e a eternidade invadindo os nossos corpos. Então você imagina, é como se você fosse a sua melhor versão, a sua versão perfeita, porque o pecado saiu de você. Então a inocência da infância, a vitalidade da juventude, né? do tempo, né? Os mais jovens, mas a sabedoria da velhice vão estar tudo em um corpo só. Esse corpo glorificado em Cristo Jesus. É esse tipo de esperança que nós temos. Mais do que coisas naturais, desejos nossos, tipo, quero emagrecer, estou sem cabelo, estou ficando, tá aumentando as entradas, enfim. Os maiores anseios do nosso coração, a gente não vai deixar de ser quem a gente é, como a gente falou no primeiro ponto. Mas não só isso, a gente não vai deixar de ser quem nós somos. A gente vai ser verdadeiramente quem nós deveríamos ser. A melhor versão possível de nós. Além disso, a gente tem a glorificação afetando também o mundo, né? Que também é um outro aspecto que a gente poderia falar, mas não é nem o tema da mensagem, mas a glorificação afetando todas as partes do corpo humano, da nossa vida. Amém. E o terceiro e último ponto, quero já chamar os músicos para virem aqui, e assim a gente já caminha para o final. Mais uma vez. Por que a esperança cristã ela é única? A gente está falando sobre isso. Por que a esperança cristã ela é única? Sabe por quê? Porque a gente pode ter certeza. A esperança cristã ela gera em nós um senso de certeza. Você não precisa ter medo, como a gente falou no último ponto. No versículo 9 do capítulo 5, Paulo ele vai falar assim, até vou ler o versículo todo, eu resumi, acho que até no slide, está só um pedaço mais menor. Mas o versículo 9 do capítulo 5, Paulo ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por que a gente pode ter certeza dessa eternidade? Como que a gente pode ter certeza? Por que a gente não precisa ter medo da morte? Por que a gente não precisa ficar desesperado com a morte? Como que a gente pode ter essa esperança que vai além desse mundo? É exatamente por causa da obra do Filho de Deus, Cristo Jesus, que morreu no nosso lugar. Paulo vai falar no versículo 9 que a ira que estava destinada a nós caiu sobre Jesus. E porque a ira de Deus caiu sobre Jesus, nós temos não só o livre acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus hoje, temos comunhão com o Pai, mas a gente pode ter certeza de um futuro glorioso. A gente pode ter certeza de que a eternidade é algo real para nós, de que a gente não depende de seguranças nossas. Outra mensagem, um tempo atrás, quando eu ministrei sobre a oração do religioso, né? O religioso, ele sempre se apoia nas suas boas obras, na sua própria justificação, naquilo que ele está fazendo. E quando você se apoia demais naquilo que você faz, na sua própria santidade, não que você não deve ser uma pessoa, um homem e uma mulher de Deus santificado, que frutifica uma vida em Cristo. A gente deve sim nos esforçar para viver isso. Mas o cristão imaturo, que talvez não conheceu Deus de verdade, ele se apoia totalmente naquilo que ele consegue fazer, para viver não só a vida com Deus, uma vida com base naquilo que ele faz, mas ele interpreta a eternidade com base nos méritos que ele tem, no que ele pode fazer. Então, quando você se apoia demais no seu mérito, o que acontece é uma teologia de medo. Você fica com medo. Será que realmente eu fui salvo? Será que realmente eu tenho certeza da eternidade? Meus irmãos, nós podemos ter certeza. Paulo, os discípulos de Jesus do Novo Testamento, a igreja primitiva, era uma igreja confiante. É uma igreja que caminhava nessa bendita esperança, tendo certeza daquilo que Jesus tinha feito na cruz do Calvário. Não, mas não só isso, que um dia, em breve, ele voltará. E é por isso que Jesus ele estabeleceu a ceia como algo primordial para nós. A ceia é o quê? A gente deve se lembrar, sim, daquilo que ele fez. Mas existe algo que acontece nos nossos corações. O nosso coração se aquece porque nós sabemos que ainda não estamos plenamente com Jesus. Sim, estamos com Ele espiritualmente, mas existe um momento onde Jesus vai invadir os ares, Ele vai rasgar o céu e a gente vai se encontrar com Ele. E Ele prometeu, antes de morrer, com os 12, Ele estava reunido numa sala e foi algo real. E Ele comendo com os seus discípulos, Ele falou, um dia eu vou voltar. Sempre que vocês comerem e beberem no meu nome, se lembrem disso. Eu morri pelos seus pecados, mas em breve eu voltarei. Nós podemos ter segurança. A gente não precisa viver desacreditado. E é por isso, como a gente tem falado desde o início da mensagem, a eternidade é algo tão primordial para nós, porque ela muda a maneira que vivemos. Ela muda, a bendita esperança, ela altera o curso da nossa forma de construir família, por exemplo, na maneira da gente conduzir os nossos filhos, viver o trabalho, viver os nossos dias, a eternidade. E não só a eternidade, mas ter a certeza de uma eternidade em Cristo Jesus muda tudo em nós. Muda tudo em nós. Muda tudo em nós. Cristãos maduros são aqueles que entendem e têm essa certeza. E talvez nessa noite eu estou aqui para te dar essa certeza. Presta atenção. Jesus vai voltar. A morte vai passar. Sim, a gente vai morrer. Se Jesus não voltar, e Ele avisou que para Ele voltar tem que ter guerra, tem que ter perseguição. Vai ter muita coisa que vai acontecer. Muita coisa difícil, mas Ele é o dono da história. E se a vida não se resume a 70 anos, aqui 80, 90, 100 anos, o que vai ser o infinito diante do Rei da Glória? O que vai ser o infinito diante do Rei da Glória? Isso nos dá uma certeza que nada nesse mundo pode nos dar.
Essa confiança, ela não pode ser construída com dinheiro, com um bom emprego, uma segurança familiar, não. Uma segurança que somente os filhos de Deus têm. E para eu terminar, eu quero terminar com um exemplo de um pastor presbiteriano da Filadélfia. Eu vi isso num livro, eu achei muito legal. Ele estava testemunhando a respeito da morte. E esse pastor ele chama Donald Barnhouse. Donald Gray é o nome dele. E esse pastor, na Filadélfia, a sua esposa morreu. Ele tinha 2 filhos pequenos e os filhos estavam muito mal no enterro. E ele estava indo embora do enterro e os meninos tristes, e ele também estava muito triste, ele estava muito mal. Então, pensando em consolar os seus filhos, ele para onde ele estava, né? Certo momento ele para e ele olha para um caminhão passando. Ele vira para os filhos e ele fala: vocês estão vendo aquele caminhão passando? Olha para os meninos e ele fala isso, né? Vocês estão vendo o caminhão e vocês estão vendo a sombra do caminhão passando? Se você tivesse que ser atingido por um dos dois, pelo caminhão ou pela sombra, por qual você ia preferir ser atropelado? Aí o filho mais novo respondeu assim para ele: pela sombra, pai, é lógico. E daí o pastor Donald Gray, né, ele fala: foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele foi atingido pelo caminhão da morte e a sua mãe precisou passar apenas pela sombra dela. Apenas pela sombra dela. É esse o tipo de esperança que a gente precisa ter. Essa esperança que nos dá uma certeza do futuro. Uma esperança que nos dá certeza que nós estamos confiando naquele que tem todas as coisas e que nós não entendemos tudo o que acontece. A gente não tem como entender todas as coisas, mas nós podemos olhar para Ele. E talvez você está aqui nessa noite, você nem cristão é. Talvez você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você se considere um ateu ou um agnóstico, eu não sei o que vai acontecer. Eu deixo para você uma outra citação de um outro homem de Deus que eu sempre cito aqui, que é do C.S. Lewis, no seu livro O Cristianismo Puro e Simples. Ele fala assim: se você é realmente apenas o produto de um universo materialista, por que não se sente em casa em um mundo onde morremos e nos integramos? Os peixes reclamam do mar por ele estar molhado? Uma pergunta. E se reclamassem, isso não sugeriria fortemente que em algum momento eles não pertenciam ao ambiente aquático? Por que somos continuamente chocados e repelidos pela morte, a menos que exista em nós algo que não seja meramente temporal? O que o Lewis está falando aqui? Existe uma revolta no nosso coração com relação à morte. Como a gente falou no início da mensagem, nós fomos criados para a vida. Nós fomos criados para a vida. Até mesmo a corrupção do nosso país e desse mundo nos mostra que nós somos criados para um mundo perfeito. Imagina Jesus estabelecendo um governo perfeito, sem corrupção, com justiça e equidade, tudo acontecendo conforme a sua vontade. Até mesmo a maldade humana, né, na sua forma de governar, demonstram que nós não fomos criados para governos injustos, para pobreza, para maldade, para falta de recursos, para exploração dos mais pobres, né, e para, enfim, sistemas que se levantam no mundo que existe. A gente não foi feito para isso. Não que a gente não deva lutar para um mundo mais correto hoje. A gente deve sim fazer a nossa parte, votar certo, nos posicionar, não estou falando isso. Mas a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está nele, que vai voltar. Em breve ele voltará. Em breve ele voltará. Nós não fomos criados para esse mundo. Cristãos, o que a gente deve fazer com essa esperança? Nós como cristãos, como nós devemos viver a nossa vida? Como? Como a gente deve viver a nossa vida? Confiantes em Jesus. Confiantes nele.
Queria convidar você a ficar de pé nesse momento, para a gente poder terminar. Eu queria cantar uma canção e depois eu vou ler um último versículo. Mas olha, de verdade, existe uma mudança que vai acontecer na nossa forma de entender o Evangelho, de viver os nossos dias, quando a eternidade for algo primordial para nós. E a eternidade ser algo primordial para nós, mais uma vez, não tem a ver com ignorar o que a gente está vivendo. Não tem a ver com ser negligente com a nossa vida, não sermos bons mordomos. Vivemos também para glorificar Jesus com tudo aquilo que a gente faz, o nosso trabalho, com os nossos... Não é viver sendo negligente, né? Tipo, avoado, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Não é isso. Mas ter essa certeza que Ele vai voltar é algo que vai além do conforto. É algo que realmente muda tudo. Amém? Você crê nisso? Queria cantar uma canção e depois nós vamos orar. Mas eu queria convidar você a olhar para Jesus agora. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento. Talvez pensar nessa perspectiva da eternidade. Creio que Jesus ele quer depositar essa importância no seu coração. Em nome de Jesus.